Eu queria fechar o vermelho e o negro, lembrando a você que é impossível não enxergar no vermelho e o negro uma enorme reflexão literária a respeito das fronteiras da consciência. Porque, conforme eu te disse, o autor, ele trabalha em off. Muito tempo da obra. E o que quer dizer trabalhar em off? É o que eu acabei de inventar para dar conta de uma maneira de fazer uma narrativa que é no limite ou fora da consciência da personagem. Né? Em outras palavras, o autor tem acesso a uma perspectiva da psique da personagem que a própria personagem não tem. Ok? Então, de certa maneira, o autor trabalha na sombra, né? Ou, se você preferir, abaixo do mar, né? No subterrâneo. Né? Você tem claramente o momento em que o narrador ele apresenta a ponta do iceberg, que é o momento em que a personagem se dá conta do que está sendo dito sobre ela, e debaixo do iceberg, né, debaixo do nível da água, que é o momento em que a própria personagem não tem acesso, mas o narrador, que é uma espécie de Deus onisciente, tem acesso à escuridão da psique da personagem. E eu não posso deixar de fazer alusão a um trabalho que me pareceu particularmente auspicioso, que é porque relacionar isso com a psicanálise é de uma obviedade irritante. Então seria mais legal relacionar com o que veio antes. Porque, né, fazer uma interpretação freudiana de Stendhal é recorrer a um recurso conceitual que o próprio Stendhal não conheceu. Né? Então, o trabalho a que eu me refiro faz uma ponte de análise com um sofista. E eu pediria que você, então, me desse 5 minutos da tua atenção para essa perspectiva. O sofista em questão é Antífon. Né? Antífon. Então, em primeiro lugar, 2 ou 3 palavras sobre isso. Os sofistas são apresentados na história da filosofia como figuras ilegítimas. E quase sempre eles são apresentados como ilegítimos por 2 ou 3 razões muito claras. A primeira delas é que eles eram mercenários, isto é, cobravam pelas aulas que davam. O que nos permite concluir que os verdadeiros filósofos não precisavam trabalhar. E de fato, né? Claro, senão não tem como. O sofista, não. Então, de certa maneira, o sofista, ele não era propriamente de estirpe, como Platão, por exemplo, né? Que é quem mais falava mal dos sofistas. Então é muito interessante você ver nos livrinhos de manuaizinhos de introdução à filosofia, imagina que os sofistas cobravam pelas aulas que davam. E que picas você acha que eu faço? Quer dizer, ou qualquer um, se você vive disso, não vai cobrar por quê? Né? Então, só quem não cobrava é quem não precisava cobrar. Como Platão, que era um bem-nascido, era um aristocrata, era um indivíduo vindo das altas camadas e, portanto, alguém que nunca trabalhou. E se vangloriava de nunca ter trabalhado. O sofista era um trabalhador do intelecto, tal qual os professores de filosofia contemporâneos. Então essa é a primeira ideia. Antífon era desse tipo. Qual era a segunda grande crítica que se fazia ao sofista? É que o sofista, ele tinha uma perspectiva educativa
voltada para uma formação, eu diria, uma formação cidadã do greguinho que ele ensinava, né? O sofista era um educador, o sofista era um professor, o sofista dava aula para os filhos dos gregos que não precisavam cobrar, né? Para os ricos, e o sofista dava aula para o cara se dar bem. Portanto, o sofista, ele tinha uma educação voltada para o sucesso. E o sucesso em Atenas era o sucesso na ágora, era o sucesso no debate. Então, o sofista, de certa maneira, preparava o greguinho para o embate retórico. Né? Para o embate retórico. E, de certa maneira, qual era a acusação? Qual é o problema de preparar para o embate retórico? É que, na verdade, na ágora ateniense, ganha o debate quem convence o maior número dentro do auditório. Foda-se qual for o auditório. Então, quer dizer, o greguinho era preparado para apresentar o argumento mais sedutor. Não necessariamente o verdadeiro. Porque o verdadeiro poderia não seduzir. Então, para o sofista, não importa uma verdade absoluta. Importa o melhor argumento para seduzir um certo auditório. E, portanto, cabe ao orador, né, identificar as características do auditório para oferecer aquilo que seja capaz de melhor conseguir o aplauso do maior número. De certa maneira, nós podemos dizer que a educação sofista, então, é acusada de pragmática e relativista, né, para falar como um bom pedagogo. Né? E é claro, de certa maneira, o sofista, dentro da perspectiva, digamos, utilitária da sua educação, o sofista era a IBMEC da época. Né? Pago, muito bem pago, para se dar bem na vida. A IBMEC era a GV. Né? E a Academia de Platão era a Fefelete. Não é pago, mas também não te permite dar um passo além do que você já tinha dado antes. Né? Então, é mais ou menos isso. Bom, então, os sofistas, de certa maneira, contam com uma reputação histórica que é definida pelo discurso oficial da filosofia, que é o discurso de Platão e seus herdeiros. É o discurso de Platão e seus herdeiros. Essa que é a grande verdade. Então, de certa maneira, o que se mecanicamente repete sobre os sofistas é exatamente o olhar platônico sobre os sofistas. E, que fique claro, Platão é inimigo ressentido dos sofistas. Por que inimigo ressentido dos sofistas? Porque Platão queria mais do que tinha. Platão queria o poder. Platão queria mais glória do que a glória pequena do bom filósofo. Platão queria ser o rei filósofo. Não é? E o que ele percebia? Que na maneira como a coisa rodava em Atenas, na maneira como o poder era exercido em Atenas, ele não teria a menor chance. Então, ele, na verdade, Platão era um subversivo de direita. Né? Não sei se me entendeu. Ele era um revolucionário de direita. Ele queria, na verdade, que o poder não fosse exercido na ágora, mas fosse exercido por quem é competente para isso. Ele. Mas você diria, por que Platão não ia para o pau? Porque, digo para o pau, o que eu quero dizer é porque ele não ia enfrentar os sofistas na casa dos sofistas, porque não havia o que fazer. Os sofistas eram mestres da retórica. Os sofistas não perdiam uma. Né? A chance de um sofista perder era encontrar um outro sofista de igual. Destacam-se dois na ágora, que são Górgias e Protágoras. Segundo consta, os dois maiores oradores da história da humanidade. Eu
se me fosse dada a coisa de volte no tempo em algum momento, eu quero ver esses caras falando. Né? Porque consta, eram pessoas que começavam a falar, eles falavam horas e hipnotizavam as pessoas ali, e tinha uma capacidade de articulação de ideias fantástica, e produziam efeitos devastadores junto às suas audiências, etc. e tal. E é claro, Platão não ia se meter numa dividida onde ele ia perder. Então, não era a praia dele, e ele ficava jogando pedra e dizendo, Atenas, dirigida por esses caras, vai para o buraco. Foi mesmo para o buraco, mas quando Platão teve a oportunidade de exercer o poder, que como todo mundo sabe, foi ali na Sicília, ele foi muito mal e levou a hecatombe também, o lugar onde ele governava. Então, muito bem, Antífon era um sofista. Esse é o primeiro passo. A segunda observação que eu queria fazer é que, digamos, um outro efeito perverso da história contada por Platão e seus herdeiros, porque sabe, deixa eu contar uma coisa para vocês. Os manuais de introdução à filosofia são uma das coisas mais nojentas que tem. Porque, na verdade, são pessoas que são leitores de manuais e que escrevem outros manuais com outras palavras. Você entendeu? Tá claro? Então, é mais ou menos assim. Então, o que acontece? É sempre a mesma ideia, sempre o mesmo viés. Só que, dito de maneira... Né, um põe um quadradinho, o outro põe flechinha, o outro põe uma coisa... Mas são sempre as mesmas ideias. Ora, um outro problema desse discurso oficial da filosofia é que os sofistas, quando são criticados em pacote, acabam fazendo acreditar que eles pensavam todas as mesmas coisas. Isso é outra barbaridade. Quer dizer, os sofistas, como são criticados enquanto classe, né? Eles acabam, essa história da filosofia acaba fazendo acreditar que todos eles pensavam igual, diziam as mesmas coisas, o que é aberrante, absurdo e estúpido. E uma terceira crítica aos manuais, os sofistas são apresentados como pré-socráticos. É outra estupidez, porque se eles eram adversários, eles não podiam ser pré, porque senão não poderiam debater com Sócrates, como o próprio Platão coloca nos diálogos. Então, e por quê? Por que a categoria de pré-socráticos? Uma das mais idiotas da história do pensamento. Por que pré-socráticos? Porque vieram antes de Sócrates. Isso quer dizer, fazer uma categoria para dizer que uma coisa veio antes da outra é de uma pobreza sem limite. Porque é uma coisa... quem foi, sei lá, Getúlio Vargas? Getúlio Vargas é um pré-lulista. A história do Brasil será dividida entre antes de Lula e depois de Lula. Né? E a história política do Brasil, eu proponho AL e DL. Eu não sei se você percebeu, as categorias, elas têm a ver com o poder de quem as propõe. E com o interesse de quem as propõe. Podia ser antes de Getúlio, e aí Lula seria um pós-getulista. Mas se eu ponho Lula como eixo, Getúlio é um pré-lulista. E você dirá, o que ser pré-lulista ajuda a entender o comportamento de Getúlio? Absolutamente nada, é uma categoria vazia de sentido. E qual é o efeito nefasto dessa categoria? Achar que todos os pré-socráticos dizem a mesma coisa, o que é outra estupidez sem precedente. Ditas essas coisas, Antífon. Os sofistas, eles têm um enganche atomista. Esse é outro problema em relação ao platonismo, que todo mundo sabe, Platão dividia tudo em dois, corpo e alma, mundo sensível e mundo das ideias. Para Platão, o mundo sensível é desprezível, o mundo das ideias é que é o bacana.
e, portanto, os atomistas para Platão são inimigos. E da onde vem essa ligação dos sofistas com os atomistas? O que é um atomista? É o materialista de hoje. É o cara que reduz a realidade a átomos. Átomos em movimento. Né? É que o nosso amigo Protágoras foi secretário de Demócrito. Demócrito, você sabe, pai do atomismo. Demócrito, o mundo é constituído de átomos e vazio. E Protágoras, o grande sofista, foi secretário de Demócrito. Então você percebe que existe aí uma ligação social interessantíssima entre os materialistas e os sofistas. E, portanto, Antífon é um pensador materialista ou atomista. O que isso quer dizer? Que para Antífon, tudo o que existe é constituído por átomos em movimento. Muito bem. Antífon, no entanto, estava absolutamente convencido de que, se tudo é constituído por átomos em movimento, a alma pensante que existe é átomos em movimento. E o pensamento também é átomos em movimento. Então, Antífon é o primeiro, nessa história ocidental da filosofia, a dividir esses átomos em movimento, que são o pensamento, em dois tipos. E a expressão é de Antífon: os que estão nas luzes e os que estão nas trevas. Antífon. Então perceba, para aqueles que gostam de psicologia, de psicanálise, etc., eu estou me referindo a alguém agora 4 séculos antes de Cristo. Existem, o pensamento, né, é átomo em movimento. A atividade de pensar é átomo em movimento. E nem todos os pensamentos estão na parte iluminada da alma. Há os pensamentos que estão na parte obscura da alma. E o que é a parte obscura da alma? É a parte da alma que pensa sem que nós tenhamos consciência ou ciência, ou sem que possamos nos dar conta desse pensamento. Isto é Antífon, 4 séculos antes de Cristo. Então, o que fez Antífon? Antífon pôde perceber, olha que coisa espetacular, que de certa maneira, certas características atômicas permitiam a consciência dos pensamentos materializados nelas. Enquanto outras características atômicas implicavam em pensamentos que não poderiam ser flagrados pela consciência, embora o termo consciência não fosse o termo de Antífon. O termo de Antífon era luz e trevas. Em outras palavras, veja só, é átomo que pensa. Esse átomo que pensa é de um certo tipo. Agora, existem certos átomos de pensamento que estão conformados para serem percebidos por quem pensa, e existem átomos de pensamento que estão conformados para não serem percebidos enquanto pensamento. Antífon. Eu vou continuar, para você ver que coisa curiosíssima esse antepassado da psicologia no pensamento de Antífon. Antífon estava convencido de que grande parte das angústias da alma não tinham a sua verdadeira causa na parte visível ou iluminada da psique. E por quê? Porque senão elas seriam mais facilmente resolvíveis. A grande matriz de angústia da alma ela se encontra na parte não iluminada da psique. Parte obscura da psique.
E nós não estamos falando de parte obscura, aqui não tem magia, não tem religião, não tem nada. É átomo em movimento. É um materialista. Pois muito bem, Antífon então criou um hospital da alma. Meu amigo. Hospital da alma. Era um consultório aonde ele recebia as pessoas para cuidar dos problemas da alma. Usava ungüentos? Não. Usava esquentamento de escalda-pé? Não. Dava porrada nas pessoas? Não. Supositório? Não. Não. Então, como é que Antífon curava as pessoas? Pasme você. Agora você vai se ajoelhar e pedir perdão pela própria mediocridade. Antífon curava as pessoas deixando-as falar sobre suas angústias. Deixando-as falar. E ele estava convencido, presta atenção, frase de Antífon, de que a linguagem e o discurso são o único remédio capaz de curar as mazelas da alma. Por quê? Porque é graças à necessidade da articulação discursiva que átomos obscuros podem progressivamente tornar-se iluminados para quem é obrigado a falar sobre si. Professor, por que ele é desconhecido, Freud? Como é desconhecido por você. Não, mas ele não está na mesma categoria. Uma brincadeira, não me leve a mal, pelo amor de Deus. Você tem toda a razão. Antífon é desconhecido mesmo. E por que ele é desconhecido? Porque nós estamos à mercê de uma história do pensamento tiranizada pela linhagem Platão, Cristo, Descartes e Kant. Você percebeu? Essa é a linhagem oficial. Tudo o que não é isso, ou foi queimado, ou foi destruído, ou foi ridicularizado, ou foi sonegado, ou foi diabolizado, endemonizado, etc., que é o pensamento do sadio, da sadia doutrina materialista leninista. No final, cantaremos todos a Internacional. Tá claro? Então perceba que a demonização do pensamento materialista não é obra de Platão só. Hoje, um pensamento materialista nu e cru leva o indivíduo a viver situações sociais miseráveis. Vá num velório com um discurso materialista. Chega e fala, isso é átomos em movimento. Parou de movimentar, agora vai reorganizar em estrume, em chifre de javali, etc e tal. Fodido, eles te tocam pra lá, tapa. O que você tem que dizer? Tem que dizer o que Platão dizia. Vai descansar entre os seus, vai, entendeu? Vai, já deve estar jogando cartas com o primo dele, que gostava tanto, etc, etc. Que são essas piruetas que são verdadeiros ungüentos para quem sofre. Porque o discurso materialista ele é um pouco lavota novo, meio seco assim, entendeu? Tá bom? Bom, então, por que é atrativo você pensar em Antífon eu até queria fazer uma sugestão de leitura, porque é claro que a gente tem de Antífon fragmentos. Você sabe que Antífon teve que fechar o Hospital da Alma, né? Perseguido que foi, claro, teve que fechar. Eu recomendaria, se você, amigo nosso aí, Michel Onfray, escreveu a Contra-História da Filosofia. E a Contra-História da Filosofia é a filosofia dos filósofos malditos, pela linhagem platônico-cartesiano, kantiano, hegeliana, etc. Então, nessa Contra-História da Filosofia, você encontra um capítulo inteiro consagrado a Antífon. É claro que a preocupação dele nada tem a ver com o Le Rouge Le Noir, mas é uma maneira de você investigar sobre esse fulano interessantíssimo que criou o Hospital da Alma, não é? Deixando as pessoas falarem sobre suas angústias e convencido que estava que a linguagem é o caminho da iluminação dos átomos provedores de angústia.
O-N-F-R-A-Y. Né? Michel Onfray. Contra a história da filosofia, são muitos volumes, mas vá no 1, porque é o comecinho. Né? Muito bem. E de passo saibam que eu já fiz várias sugestões aqui de cursos. Um curso que eu fiz uma sugestão em classe foi dar um curso sobre o pensamento liberal, que eu estou pensando em fazer, a história do pensamento liberal, né? A história do pensamento da liberdade na política, né? Por mais que isso vá me custar o fígado, né? E uma outra sugestão é um curso à moda de Onfray, para estudar o pensamento maldito, né? O pensamento dos filósofos, eu diria a esquerda, né? A esquerda da filosofia. Muito bem. Então eu acho que eu aqui quero interromper. Eu poderia ficar falando Le Rouge Lenoir mais tempo, que é uma obra que eu adoro, mas eu tenho que tratar de Flaubert e eu tenho que tratar de Madame Bovary. E é outro passo que não podemos abrir mão. Madame Bovary eu também tive que ler lá nos cursos de Nancy, né? E depois Madame Bovary, a leitura de Madame Bovary me foi solicitada pelo meu orientador de doutorado, Pierre Bourdieu, porque Bourdieu escreveu muito sobre sociologia da arte. E Flaubert era o seu, né, um ponto nobre da sua análise sociológica. Bourdieu estudava o campo literário, seus troféus, suas estratégias, seus mecanismos de consagração, etc. E Flaubert era um autor chave, né, na sociologia literária de Pierre Bourdieu. E Bourdieu tem, sobre educação sentimental, outra obra de Flaubert, uma investigação aguda, né, que fica citada essa preocupação. Então, o meu orientador era especialista em Flaubert, e eu não pude me escapar dessa, e tinha que ler, e eu li Madame Bovary ali na França também. Muito bem, então eu queria fazer aqui uma sinopse, dando conta de todo o meu imaginário sobre esta obra. É muito importante que você venha comigo, né? Venha comigo. Emma Bovary, né? É a nossa heroína. Emma Bovary. Né? Procure entender essa mulher. Né? Emma Bovary. E eu acho que a primeira coisa fundamental que é preciso entender de Emma Bovary é que ela era uma mulher solitária, né? E que passou muito da sua infância e adolescência sozinha. E a sua atividade maior era ler literatura. Então, eu peço que você entenda o que está por trás de Madame Bovary, né? O que está por trás de Madame Bovary é uma grande reflexão sobre os efeitos da literatura sobre seus leitores. Você entendeu? Então, essa é a primeira ideia. Quer dizer, uma mulher que lia o tempo inteiro, né? Que tipo de vida ela levou? Então, é claro, tudo que eu vou contar aqui é para que nós cheguemos à conclusão final que a vida de Emma Bovary foi uma desgraça absoluta. Então, na verdade, Flaubert, escritor, propunha que uma pessoa que lesse muito literatura, etc., poderia ter uma vida horrível, e não é uma coincidência. A tese dele é: a vida medíocre é consequência da literatura, não é por acaso, não. A literatura como fonte de uma desgraça existencial. Essa é a tese. Essa é a tese. Então, eu poderia te dizer
que essa preocupação é uma preocupação contemporânea. E agora eu vou fazer uma ponte que só eu poderia fazer. Porque durante anos fiz pesquisa sobre mídia. Como sabem, leciono numa escola que se chama de Comunicações e Artes. E as minhas investigações eram sobre ética, sempre, mas nos meios de comunicação. E uma das minhas grandes inquietações era saber o que acontece com o receptor dos meios de comunicação. E uma das minhas grandes investigações, quer dizer, preocupações que se traduziam em objetos pontuais de pesquisa, era saber que tipo de consequências cognitivas e afetivas aquele que se submete a uma mensagem midiática tem na sua vida. Então, eu te dou um exemplo para você ver como a preocupação de Flaubert é a mesma. Ele faz uma análise qualitativa em cima de uma amostra de uma pessoa só, do que aconteceu com ela por conta da leitura de romances românticos. O professor Clovis pegou a publicidade da Suquita, do tiozinho do elevador, que as pessoas todas se lembram. Se lembram da publicidade da Suquita, do tiozinho do elevador? Da mensagem não, eu lembro da cara dele. A cara dele ajuda pouco. A mensagem é a seguinte: o fulano entra no elevador, uma jovem entra também, ele impede o fechamento da porta para ela poder entrar, uma jovem exuberante, esteticamente aprazível. Ele propõe conversa, é só isso que ele propõe. Pergunta se está gostosa a Suquita, diz que está quente ali, uma conversa absolutamente anódina, né? E a moça, que não sabe conversar, grunhe, ela, e depois de tio aperta, a gente trata ele de tio, e a publicidade acaba aí, e de certa maneira essa publicidade é uma publicidade que deslegitima a iniciativa de aproximação do tio por conta de uma diferença estética, né? Porque não é etária, porque não está escrito a idade deles, a questão é só mesmo de rugas, propriamente. Então, isso aí. A publicidade faz o seu papel de reprodução dos estereótipos e, de certa forma, descredencia a abordagem do tiozinho como sendo indevida. O publicitário definiu tiranicamente que para chavecar é preciso ter 23 e 20, né? 27 e 24, 50 e 47. Não é possível amar vencendo os oceanos da faixa etária. Por quê? Porque o publicitário faz o que as pessoas querem que ele faça e as pessoas pensam mais ou menos assim. Então, eis aí a poeira. Então, o que fiz eu? Fui até as salas de aula para saber o que as pessoas tinham a dizer sobre aquela publicidade da Suquita. É o que Flaubert faz com Madame Bovary. Professor, como é que o senhor fez essa ligação? Também não sei. Veja, a necessidade da aula nos obriga a essas perguntas. Então, é essa a ideia. Quer dizer, Flaubert é um investigador dos efeitos da literatura. Por quê que hoje, professor, vocês fazem pesquisa de recepção de televisão, de internet, de publicidade, de telenovela e não fazem mais de literatura? Por falta de amostra. Né? Ninguém mais lê, então não tem, a ciência trabalha com a realidade da sua época. Né? Então, muito bem. Então, já fiz a ponte. Emma Bovary não se chamava assim. Bovary é o nome do marido. E o livro começa com o marido indo curar o pai de Emma, que tinha quebrado a perna. E chega lá, o médico, recém-viúvo de uma mulher tirânica, cuida do pai, a Emma trata ele bem, pergunta como é que ele chama, o pai olha, já preocupado que Emma, né, vai acumulando dias na solteirice, e tem época que isso é terrível, e aí o médico Charles, ele faz amizade com o pai de Emma.
E os dois até saem para beber e tal. E, pô, o que você achou da minha filha? Pô, espetáculo e tal. Por que você não chega junto? Não, eu já sou mais rodado, sou um homem viúvo. Não, mas isso aí dá certo. Vai que rola. E assim, incentivado pelo pai, Charles Bovary avança sobre Emma. E, digamos, negociação feita através do pai, marca-se o matrimônio entre Emma Bovary, Emma e Charles Bovary. E assim, Madame Bovary surge como personagem. Logo que ela surge, capítulo 6, Flaubert retoma a vida de Emma. Convento, isolamento e leitura de romances românticos. Então, na verdade, o que é que povoava o imaginário de Emma? O que povoava o imaginário de Emma eram as histórias dos romances românticos que ela tinha na cachola. E de certa maneira, tudo o que ela via no mundo, ela interpretava, ela atribuía sentido com as chaves da literatura romântica. Ficou claro? Então eu queria te dar um exemplo para você entender isso melhor, mas eu me lembro que eu me encantei pelas obras de Júlio Verne. E eu, como Emma, também era uma criança solitária. E por que eu era uma criança solitária? Porque eu era. Quer dizer, eu já não fazia muito questão de ter amizades. E quando eu tinha alguma, o meu pai não permitia, por exemplo, que levasse em casa. Isso é absurdo. Então, eu também ficava constrangido de ir na casa das pessoas, porque eu não podia retribuir o convite. Então, e eu era filho único, de pais muito mais velhos do que eu. De maneira que o isolamento tinha todos os ingredientes. Então, eu ficava lendo. E eu me encantei pelas obras de Júlio Verne, que, inclusive, meu pai que me apresentou. E é claro que, de todas as obras de Júlio Verne que eu li, há que duas me marcaram espetacularmente, que foram Volta ao Mundo em 80 Dias, né? A personagem Phileas Fogg, que é um inglês metódico que dava não sei quantos passos para ir ao clube e voltava, etc. e tal, que de certa maneira, curiosamente, eu encontrei traços disso na biografia de Kant, né? E Michel Strogoff, né? Michel Strogoff, história de um cara que é um mensageiro e que ele é punido pela cegueira, né? Barra de ferro e tal. Aquilo me fascinou. E de certa maneira, durante anos, né, eu também, tal como Emma, também procurava enxergar na realidade paralelos e pontos de tangência com as personagens de literatura que povoavam o meu imaginário. E, portanto, eu posso te dizer que existe entre mim e Emma Bovary uma enorme identificação. Eu sei o que essa mulher é nesse momento. Por quê? Porque, na verdade, ela só tem a literatura para interpretar o mundo. E como todos nós, temos o material que temos, temos o instrumental que temos. E eu tinha Júlio Verne. E ela tinha romances românticos. Então, claro, quando ela se casa com Charles Bovary, o que ela espera daquele casamento? Ela espera a moreninha, mais José de Alencar, mais não sei o quê. Ela espera, né? Ela fala as palavras. Eu quero frisson e frenesi. Eu quero a vertigem dos amores copulados em noites de lua cheia. Eu quero... Eu não sei, você percebeu? Esse era achado o cara. E ela já casou com um fulano que era só olhar para ele. Você ia ver que de vertigem, a coisa tá longe, velho. Sujeito boa gente, que como todo boa gente, não sabe trepar. Quem sabe trepar é canalha. Mas aprenda isso, anote isso aí. Eu levo tempo para dizer alguma coisa que preste.
Mas quando eu digo, eu faço questão de anotar. O fulano boa gente, o que quer dizer boa gente? Não sabe o que está fazendo. E o tal do Charles Bovary, frisson e frenesi numa noite de vertigem, o sujeito, né, o fulano vai no motel e dobra a meia e põe na gaveta. Você percebeu? Né? Certo, uma espécie de Geraldo Alckmin, africano. Essa é a figura de Charles Bovary, médico como Geraldo, e assim, né? Sorridente assim e tal, aquela coisa, né? E a nossa amiga, com 5 minutos de jogo, ela se deu conta da roubada que ela tinha entrado. E ela dizia, olha com quem eu me casei, velho. Olha com quem eu me casei. Por quê? Porque ela tinha expectativas definidas num imaginário literário. Fosse, assim, vamos imaginar que ela tivesse se casado com um híbrido de, sei lá, né, até me foge, uma espécie de reprodutor, coisa com Sylvester Stallone, Rodrigo Santoro e não sei o quê, já não daria conta do que ela esperava. E o cara deu robe de chambre, leitinho quente com própolis, entendeu? Né? Sujeito que dorme, né? Assim, barriga pra cima, tal, boa noite e tal, e puxa a luzinha, fodida, né? E de tal maneira que Madame Bovary, com 5 minutos de jogo, começou a ser desgraçadamente triste no seu matrimônio. Então, essa aí é a embocadura da obra. Então, eu espero que você entenda que, a partir de agora, tudo que vai acontecer advém de um conflito entre o imaginário literário de Emma Bovary e a realidade vivida por Emma Bovary na pequena comunidade em que Charles Bovary era médico e exercia as funções de médico. Interrompemos aqui para não quebrar a narrativa daqui para frente, fazemos 10 minutinhos de intervalo e eu espero que você volte viçoso para saber o que aconteceu com esta mulher. Então, dando sequência, nessa obra que é uma espécie de precursora do realismo francês, né? Veja que nós antecipamos o romantismo com Le Rouge et Le Noir, estamos antecipando o realismo com Madame Bovary. É interessante você observar o descompasso entre o imaginário da jovem e a realidade vivida por ela. De certa forma, o autor denuncia um desalinhamento de expectativas. E é esse desalinhamento de expectativas que permite aos críticos, né, aproximar Flaubert de alguns pensadores como Spinoza e Nietzsche. Estes, por sua vez, aproximáveis de outros como Epicuro e Lucrécio. E por quê? Eu resumiria com a frase do Sponville comentando Madame Bovary, não comentando Madame Bovary, mas usando Madame Bovary como argumento, a frase, não espere mais do mundo do que o mundo pode dar. Em outras palavras, uma crítica ao afeto de esperança. Uma reflexão sobre a vida que faz a apologia da alegria e da tristeza em detrimento da esperança e do medo.
E aqui caberia uma explicação. Na geometria dos afetos spinozana, a alegria é um ganho de potência de agir, portanto, o que de melhor pode nos acontecer, determinada por um mundo efetivamente percebido pelos sentidos, por um mundo encontrado efetivamente pelo corpo. E a tristeza é o seu contrário, perda de potência determinada por um mundo encontrado. Ora, a alegria e a tristeza têm duas primas, ou uma prima e um primo, que são a esperança e o medo. A esperança é ganho de potência e o medo é perda de potência. Só que a esperança não é determinada, não tem como causa o mundo encontrado, mas o mundo imaginado. E por sua vez, o medo é perda de potência determinada também pelo mundo imaginado. Então qual é a diferença da esperança para a alegria? É que a alegria é afeto determinado por um mundo efetivamente encontrado. E a esperança é afeto determinado por um mundo apenas idealizado, conjecturado. Então é claro que você poderia pensar, mas se a esperança me faz ganhar potência, por que não viver de esperança? É porque a esperança é afeto imbricado no seu contrário. A esperança e o medo, no fundo, são a mesma coisa. Porque quando você espera por alguma coisa, automaticamente você teme a sua não ocorrência. Então perceba que coisa fantástica. Enquanto a alegria exclui a tristeza, porque o real é o que é, e ou ele alegra ou ele entristece, a esperança não exclui o medo. Ao contrário, carrega consigo o medo. Por quê? Porque quando eu tenho a esperança que Ernestina aquecerá a minha abordagem concupiscente, imediatamente eu tenho o medo correlato, que é a negativa. Então eu espero que você tenha entendido que a vida na esperança é inseparável da vida no medo, e a oscilação entre o medo e a esperança é o que Spinoza chamava de flutuação da alma. Que é o que você sente, por exemplo, em jogos de azar, ou telespectador de eventos esportivos, ou quando você se deixa envolver afetivamente em torno de um mundo que ainda não se completou. Dois times se enfrentam, você se alegra com o ataque de um e se entristece com o ataque do outro. E você espera que um faça gol e teme que o outro faça gol. E você flutua entre o temor e a esperança na medida que a bola vai e vem. Temor, esperança, temor, esperança. Essa é a pior situação, porque você está à mercê de variáveis que você não controla. Viver de esperança é estar à mercê de um mundo, é estar à mercê de ocorrências que podem se alinhar com o seu imaginário ou não. Portanto, o convite para a vida é o convite para a alegria, é o convite para a tristeza, é o convite para o mundo, não o desejado, não o imaginado, mas o real, o concreto, o de carne e osso, aquele que está bem diante de você. Portanto, você aí, e quando eu digo você aí, é você aí mesmo, né? Que tem das pessoas expectativas
largas e generosas, assuma o risco da pessoa não conseguir preenchê-las. Se você preferir, assuma o risco da frustração. Portanto, por que não buscar uma vida desesperançada? E para aprender mais sobre a vida desesperançada, por que não começar lendo o livro A Felicidade Desesperançadamente, do Sponville, cujo título oficial é A Felicidade Desesperadamente, porque eles deixam a tradução na mão do pessoal de letras. E o pessoal de letras é especialista em letras, provavelmente. Então, eu espero que você tenha entendido a crítica que está por trás da vida de Emma Bovary é a crítica da esperança. Da esperança e do medo, em detrimento, da alegria e da tristeza. Emma Bovary jamais se casou com Charles Bovary. Emma Bovary se casou com uma personagem literária. E o pobre Charles, com os recursos que eram os seus, com a vida que era a sua, com a singeleza que era a sua, nunca conseguiria dar conta da vastidão de prerrogativas que dele Emma Bovary esperava por conta dos textos literários lidos. Muito bem. É impressionante como logo na lua de mel isso se fez notar. Porque Emma Bovary tinha a expectativa de um noivo com um casaco de veludo, que se debruçasse sobre não sei o que escocês, eu nem lembro mais, e que usasse chapéu de não sei o que, de não sei aonde, e que fumasse não sei o que, e que cheirasse rapé da Birmânia, e que não sei. E o cara, ele não tinha nenhum desses atributos. Então, qual era a sensação de Emma Bovary? Errei. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Este fiancé aí, este mari aí, não será capaz de promover as vertigens sob o luar que eu espero encontrar. Muito bem. Essa tristeza logo se fez sentir. E o pobre do Charles fazia das tripas coração para alegrá-la. O que é interessante observar é que num determinado momento, ainda nessa comunidade chamada Tost, surgiu a possibilidade de um baile. Eles foram convidados para um baile. O baile no castelo de Vaubyessard. E aí então Emma se veste a caráter, vai com Charles para o baile, e lá no baile ela trata o pobre Charles de forma desprezível. E ela encontra naquele baile uma espécie de ponta, de tangência com os livros de literatura. E ela imediatamente encaixa aquela realidade nos livros de literatura. E de certa maneira, coloca aquelas pessoas num pedestal maiúsculo. E dança com um, dança com outro. O marido desaparece na trama, ele tenta servir coisas para ela, ele tenta agradá-la, mas ela está completamente inebriada pela atmosfera do baile. Eles chegam a dormir no castelo e Emma Bovary dirá: este é o mais lindo dia da minha vida. Le plus beau jour de ma vie. Só que ela antecipava que o baile ia acabar. E ela antecipava que ela ia voltar para aquela vidinha modorrenta que ela levava. E isto fez com que ela adoecesse.
As pessoas em obras literárias adoecem muito fácil. E é muito interessante, porque esse pessoal não tem que trabalhar, então qualquer coisa cai de cama. É um inferno. Se tivesse que trabalhar, não tinha essa história, entendeu? Ó, eu não me lembro da última vez que eu fiquei recolhido. Porra de recolhido, velho. Não trabalhou, não come, entendeu? Mas a mulher adoeceu, ficou ali, o pobre do Charles não sabia o que fazer e tal e coisa. E para tentar animar a mulher, ele anuncia, ele propõe à mulher que eles se mudem de Tosto, que devia ser um ovo de codorna, né? Uma coisa minúscula. E eles então se mudam para a cidade de Yonville-l'Abbé, que segundo a obra era 4 vezes maior que Tosto. E aí a Emma diz, pô, mas você vai conseguir se arrumar lá? Eu dou um jeito. Não, você é coisa, um da dor e tal. Então ela se anima um pouquinho e os dois chegam em Yonville e imediatamente são recebidos pelo apoticário local, o homem da farmácia, porque desde aquela época eles já trabalhavam em forma de máfia, né? Então, essa figura, né? Esse fulano é um fulano que vai ser chave ao longo da história. É curioso como são personagens secundárias que ditam a trama, né? E veja só, esse cara da farmácia, ele recebe, ele arruma o lugar para eles ficarem, ele articula, ele faz, etc. E Madame Bovary parece um pouquinho melhor, digamos, das pernas ali na nova cidade. Um pouco mais esperançosa de encontrar ali uma realidade mais próxima daquilo que ela queria para ela, daquilo que ela queria viver. E logo de cara, né, ela conhece o nosso amigo Léon. Léon Dupuy. Dupuy é Silva, né? Dupuy é um nome absolutamente que dá a impressão de ser uma coisa sofisticada, mas é um Zé Mané que tinha funções burocráticas e cartoriais numa cidade insignificante. Isso era Léon Dupuy. Mas era um cara boa pinta, insinuante, etc. E Madame Bovary viu naquele fulano a possibilidade de uma reviravolta no seu casamento. Por desgraça, dias depois, Léon anuncia que estava deixando Yonville. E aí então, a potência da mulher foi a zero de novo. Essa potência foi reerguida com o anúncio da sua gravidez. E então, Bertha vai nascer uma menina, sendo que ela queria um menino, vai nascer como resultado do amor de Charles e Emma Bovary. No momento em que Léon deixa Yonville, de certa maneira produz-se uma ruptura com a última esperança de uma vida glamurosa. Até o momento que chegam alguns cavalheiros para uma consulta, e um deles é um grande latifundiário local. Os latifundiários na França não se confundem com os daqui, porque os latifúndios daqui são do tamanho da França inteira. Então, latifundiário lá é chacareiro aqui. Mas era um fulano bem de vida, né? Muito bem de vida e muito boa pinta, aparência de playboy, sofisticado, cheio das histórias, e esse era o Rodolphe, né? Rodolphe Rodolphe Boulanger, né? Seria padeiro
mas o primeiro-ministro da Espanha chama Zapatero, não tem problema desse ser Boulanger. Bom, esse Boulanger era um enfileirador de mulheres, um fornicador profissional, chavequeiro profissional fino, entendeu? E não era cara de se deixar enrolar. Não, eu vou comer essa mulher amanhã. Né? Ele saiu dali, ele olha, ele diz, vai ter a festa no dia tal, e eu vou emplacar isso aqui, é já. Ele viu o naipe do Charles Bovary, né? Sei lá, vamos pegar assim. Você imagina, por exemplo, o Marcelo Antony levando alguns amigos para se tratar com um médico do naipe de Bovary, sabe? Vou comer a mulher do cara. A mulher viçosa, interessante e tal, já olhou para ele, etc e tal. E aí tem uma grande festa local. Você imagina que uma cidade como Yonville, quando o prefeito vai falar, vem a cidade toda. E o nosso amigo Boulanger chama a Emma para assistir o discurso perto dele. Nisso, o médico some e ele pega a Emma e sobe na prefeitura para que os dois pudessem assistir do terraço da prefeitura o discurso do prefeito. E é muito interessante porque ele, de certa maneira, pretende abordá-la ali mesmo, enquanto a cidade está entretida com aquele evento público. Ele chega e ele põe todo o seu chaveco, diz que ela é única, essas mentiras que a gente costuma dizer com prática, com animus copulandi, né? Você é tudo para mim, você é coisa e tal, nunca conheci uma mulher como você é branca como um tofu, e etc e tal, e as coisas assim. E é muito interessante porque você observa a facilidade com que Emma Bovary se deixa beijar pelo nosso amigo Rodolfo. Então, você tem aí um segundo ponto de tangência entre o imaginário de Emma e a realidade de Yonville, que é Rodolphe Boulanger, um dandy local. Emma e Rodolphe vão ser amantes. E aqui são várias os momentos relatáveis, né? Mas essa relação entre os dois é uma relação que vai para os lençóis logo em seguida, e não é para os lençóis porque muitas das vezes é mesmo na relva, mas depois na casa dele, ela chega a fugir, ela se apaixona terrivelmente por ele, ela não sei o que, e papapá. Então você tem aí um momento muito interessante, que é um momento em que Emma, de certa maneira, vislumbra a possibilidade de uma vida feliz. E o que é bacana de você observar é que são os momentos de pico da vida dela, são os momentos de adultério, né? Enquanto ela não traía, ela era absolutamente depressiva, né? No momento que ela vislumbrava a possibilidade de ser feliz, era na traição, né? Era na traição. Então, é nesse momento que surge a possibilidade para o marido de fazer uma operação e ganhar alguma notoriedade. E esse é um momento chave da história. O marido é um médico de quinta, né, numa cidade de quinta, e graças às relações políticas do farmacêutico, surge a possibilidade de ele fazer uma intervenção cirúrgica e de certa forma, ganhar com isso um prestígio que teria, digamos, consequências para além de Yonville. E Charles se põe a estudar, se põe a se preparar, decide encarar o desafio e vai para a intervenção cirúrgica. E a intervenção cirúrgica, num primeiro momento, se apresenta como bem-sucedida e logo em seguida ela se converte numa verdadeira catástrofe, obrigando que a perna do indivíduo seja amputada. Então veja, o que importa aqui? Se Emma vislumbrou a possibilidade do marido dar um salto para o sucesso, puxando ela com ele para a glória,
Charles fez uma cagada espetacular e foi obrigado. Então, o que era mais interessante é que o Perneta continuou rondando a história. Então, toda hora tinha o cara sem uma perna, que era a prova cabal da inoperância do marido, incapaz de fazê-la gozar e incapaz de exercer dignamente a sua atividade profissional. Charles Bovary era um fracassado e fudido ali na operação. O desprezo da mulher pelo marido era uma coisa, ela não conseguia olhar para ele. E ela comentava com o Boulanger, né? Escuta, esse meu marido é uma desgraça, velho. Nada nele presta. E não sei o quê. E o cara, show de bola, numa boa, esperava a viçosa Emma para práticas de sexo no seu chateau. Num determinado momento, Emma vislumbra a possibilidade de dar o golpe final e pergunta ao nosso amigo Boulanger se ele de fato a amava. Ele diz, claro, não tenha dúvida disso. Então, me leve daqui. Entendeu? Me leve daqui. Aí ela pega e consegue a promessa dele que ele a levaria daí. Por conta, ela já vai lá tem uma personagem da trama chamada Lheureux, que é ao mesmo tempo dono de uma loja de produtos finos e ao mesmo tempo uma espécie de agiota. E ela já vai no cara e diz, olha, você deixa aí para mim uma mala, roupas de viagem e tal coisa, mas deixa aqui, que eu venho buscar. E o cara todo vaselina, né? Pode imaginar um francês calhorda assim, né? Olha, madame, a senhora já está devendo aqui uns tostões, não quer pagar, e já começou a haver entre os dois uma relação de dependência econômica entre Lheureux e Emma Bovary. Mas ele providencia sempre o que ela quer e um dia antes da fuga, ela recebe uma carta de Rodolphe Boulanger dando conta de que ele não partiria com ela e que ela faria melhor em esquecer. Não sei se percebeu, a mulher, ela funciona num esquema de cama elástica, né? Ela sobe, aí alguém tira a cama e ela cai de cara no chão, né? Que é a realidade da sua existência. Então, o choque entre esses espasmos de esperança feliz, né, e a realidade profundamente entristecedora são, digamos, o trasfundo passional da obra. Né? Então a mulher entra em hecatombe, fica doente de novo o nosso amigo médico não pode trabalhar para cuidar da mulher, as dívidas vão aumentando, Lheureux é chamado para acudir financeiramente, já há uma dependência econômica muito grande agora de toda a coisa. É interessante como Emma vai se deixando atrapar pela realidade, né? De forma a fechar todas as portas da sua existência e num determinado momento, então, ela, alguém sugere, foi o próprio farmacêutico, sugere que o marido a leve a Rouen, que haveria um espetáculo de música, quem sabe ela não se animasse. E quando ela chega lá no camarote, ela, com o binóculo, enxerga Léon, o primeiro. Imagine você que é o próprio Charles que encontra o Léon e traz o Léon para Emma. E é o próprio Charles que sugere que Emma fique para assistir de novo a peça, porque eles saíram antes da peça terminar,
ele teria que voltar, ela ficaria sozinha só para assistir de novo a peça. E, evidentemente, que o próprio Charles é quem acaba criando todas as condições de possibilidade para o adultério de Aimar com Léon. Então, Léon se converte no segundo amante regular de Aimar Bovary, e as idas e vindas de Rouen para Yonville acabam se tornando frequentes. Bom, de novo, Aimar tem um pico de esperança, né? E, de certa maneira, Aimar vê em Léon a possibilidade de uma segunda fuga. Mas a situação financeira dela vai piorando, ela começa a ser procurada propriamente, existe toda uma história de procuração. Ela, de certa forma, para poder bancar as indas e vindas a Rouen e os presentes dados a Léon, ela vai se endividando cada vez mais com Lheureux, e ela não tem outra saída senão a pedir a Léon 8.000 francos que saudassem a sua dívida. Nesse momento, Léon cai fora. Desesperada, ela procura Rodolphe Boulanger, que diz na cara dela: eu não tenho. E claro, o cara é um fulano rico, ela se desespera, e as portas vão se fechando uma a uma, e o final dessa trágica história é que Aimar Bovary se suicida com veneno, né? Veneno de rato, que ela encontra na farmácia do farmacêutico da cidade. A história é um pouco essa. Detalhes eu terei omitido, detalhes eu terei passado rápido demais, mas eu tenho a impressão que, de certa maneira, o que é importante destacar aqui, né, nessa obra, né, do ponto de vista filosófico, é que essa obra é um movimento literário realista de crítica à literatura romântica que lhe antecedeu. Então, esta obra é, dentro da literatura, uma obra de ruptura, né, de maneira de escrever. Portanto, existe em toda a obra uma reflexão sobre o que significa uma obra literária. Existe em toda a obra uma apologia da realidade em detrimento do imaginário, né? Em detrimento das ideias, em detrimento dos arquétipos, em detrimento das personagens idealizadas e assim por diante. E, de certa maneira, não poderíamos aqui fugir a uma aproximação que é de tempo e, por que não dizer, de espaço também, com a obra filosófica de Nietzsche, que é contemporâneo de Flaubert. Olha, um dos pontos centrais da obra de Nietzsche é o que ele chama de amor fati. E o que é o amor fati no pensamento nietzschiano? É curioso, porque Flaubert, sem usar essa expressão, fala disso o tempo inteiro. O amor fati é o amor pelo real como ele é. Né? E a perspectiva do Nietzsche é bem essa. De certa forma, se existe alguma vida que valha a pena ser vivida, é esta, a vida em que amamos o mundo como ele é. E, de certa maneira, o amor fati só pode ser compreendido como sendo um antídoto a toda a reflexão idealista contra a qual Nietzsche se batia.
Então aqui, uma observação. Qual era a mais firme convicção do pensamento nietzschiano? Aquilo que ele chamava de crítica do niilismo. O niilismo para Nietzsche é a negação do mundo da vida e a apologia do mundo das ideias. De certa maneira, Nietzsche observa que ao longo da história do pensamento, o homem não parou de inventar mundos transcendentes que serviriam de gabarito, que serviriam de modelo a partir do qual ele julgaria a própria vida. Então, poderíamos pensar num primeiro mundo, numa primeira transcendência, o mundo das ideias de Platão, mundo perfeito, com ideias perfeitas. Depois, o cosmos aristotélico, absolutamente adequado, encaixado, organizado, do caralho, etc. Depois, o paraíso cristão. Depois, os paraísos religiosos de todos os tipos. E depois que Deus morreu, o homem passou a criar ele mesmo, as transcendências, como sociedade sem classe, democracias, direitos humanos, e toda essa bestalhada que jurista gosta de usar, de igualdade, e o caralho que o homem inventou como idealidade para poder julgar o mundo da vida. Ora, o que é a crítica do niilismo? O que é o niilismo para Nietzsche? É a negação do mundo das pulsões, é a negação do mundo das paixões, em nome de idealidades, em nome de transcendências, a partir das quais poderíamos medir a nossa própria vida com réguas que se impõem a nós. Poderíamos até, esqueci de acrescentar, mas é sempre bom, que é a qualidade de vida, é a transcendência do mundo contemporâneo, qualidade de vida a partir da qual eu posso saber se estou vivendo bem ou não, porque alguém definiu em meu nome o que significa viver bem. Então, o homem não parou de inventar transcendências que pairariam sobre o mundo da vida. Olha o que Nietzsche dirá. É hora de parar de blasfemar contra a terra. É hora de parar de blasfemar contra o mundo da vida, contra as energias vitais. É hora de encarar a verdade das coisas como ela é. Ou seja, um magma de energias que se entredevoram, forças de um lado, forças do outro, tesão de um lado, tesão do outro, tesões que se enfrentam, e é só isso que existe. O resto é delírio. E você perguntará, por que o homem, desde que existe, delira sobre idealidades? Porque ele é um bosta, ele não aguenta a vida como ela é, ele não aguenta o mundo como ele é, ele precisa de muletas metafísicas para suportar as agruras e as tristezas da realidade como ela se apresenta. Então o homem se esconde, o homem escapa, o homem foge. E para onde o homem pode fugir? Para dentro de si, para a sua alma, para a sua imaginação, para as suas quimeras. Por quê? Porque se ele sair pro pau, ele perde, é um bosta. Ele é fraco. Então as idealidades são o subproduto da tristeza e da fraqueza. E o amor pela vida, o amor pelo mundo como ele é justamente abrir mão de idealidades em nome da realidade como ela se apresenta. De tal maneira que, na hora que abrimos mão das idealidades em proveito de amar o mundo como ele se apresenta, estamos dando uma chance ao mundo de nos surpreender como ele é, e não como gostaríamos que ele fosse. Não como gostaríamos que ele fosse. De tal maneira que isto exige um amor pelo mundo na sua totalidade. Não é escolher certos mundos para amar, não. Porque se você escolhe certos mundos para amar, você já fez um recorte. Para fazer o recorte precisava de valor, e o valor que você pegou, provavelmente pegou em Santo Ambrósio, em alguma transcendência qualquer, em alguma bosta qualquer. Não, é preciso amar o mundo todo como ele é. O mundo todo como ele é. E isso implica gostar de coisas dificilmente gostáveis. Mas o real é o que é. O real é como é. O real é na medida que é. E é preciso amá-lo como ele é. Por quê? Porque se você não amar o real como ele é, estará condenado a comparar o mundo com as suas quimeras e a se frustrar eternamente. Essa é a história de Emma
Bovary. Eu acho que eis aí uma primeira ideia absolutamente fundamental de pensamentos contemporâneos, pensamento nietzschiano, o amor fati e, portanto, a perspectiva de uma nova vida, que é a vida sem muletas metafísicas. É a vida sem valores morais absolutos. É a vida sem verdades indiscutíveis. Mas é a vida do fluxo e do trânsito dos afetos, na mais rigorosa impermanência dos corpos existenciais. Essa é a perspectiva. Então, na verdade, o que é Emma Bovary? Ela é o símbolo da decadência, é o que diria Nietzsche. E o que é a decadência? A decadência é Sócrates, né? A decadência é Platão. A decadência são todos aqueles que deixam escravizar a própria vida em nome de verdades que se impõem a ele, que se deixam agrilhonar pela suposta natureza absoluta dos valores descortinados por Moisés e por mequetrefes quitais, ética terva, e abrem mão de viver a vida como ela é, no pau, na luta, né? No desconforto da existência no mundo. Então, é claro, Emma Bovary é o símbolo máximo dessa decadência escapista própria das pessoas fracas. Então, aqui vai mais uma observação importante ainda dentro da lógica nietzschiana. É mais frequente que comer arroz com feijão que interpretar Flaubert por Nietzsche e Nietzsche por Flaubert, porque eles viveram no mesmo momento e dizem coisas muito parecidas, um na filosofia e o outro na literatura. Qual é a perspectiva? A probabilidade de você escapar será tanto maior quanto mais você está inadaptado para o mundo da vida, isto é, quanto mais fraco você for. A chance que você tem de triunfar será tanto maior quanto menor for a sua propensão para idealizações. Portanto, existe uma dimensão de força e de fraqueza que é diretamente proporcional à ideia de construir idealidades e viver em mundos idealizados. Mais ou menos assim. O sujeito pega e fala: eu vou fazer uma posada em Búzios, né? Quem é que vai montar posada em Búzios? Né? Quem vai montar posada em Búzios é quem se fudeu aqui o suficiente, né? Então, imediatamente ele inventa uma história que a veia dele é ecológica e que a inclinação dele é uma inclinação ralou-se, em suma, né? É um derrotado. Não, esses caras tem derrotado rico e derrotado pobre. Derrotado rico vai morar em Londres, sei lá, servir os ingleses em cafés, etc e tal. Porque quando sai pro pau, perde. Então, é melhor perder longe, para ninguém ver, né? Então, essa perspectiva do escapismo é ótima para você entender o quê? Que existe uma tendência à fuga, e essa fuga é geográfica e imaginária. Então, no caso de Emma Bovary, é impressionante. Por quê? Porque Flaubert coloca Emma Bovary no cu do mundo, e mesmo no cu do mundo ela não consegue ganhar. Ela perde de todo mundo. E ela se refugia na crença de um mundo ideal, e como o mundo de carne e osso não se alinhou, ela se mata. E é claro, essa aula só pode terminar com a reflexão filosófica sobre o suicídio, clássica, que aqui eu me apresso em fazer. O Spinoza fala do suicídio. Essa análise spinozana do suicídio é retomada por Deleuze, pensador do século XX. A definição é desencontro dramático consigo mesmo. É difícil encontrar definição melhor para o suicídio de Emma Bovary. E por quê? Por que desencontro consigo mesmo? Né? Por que desencontro consigo mesmo? Todos nós precisamos de uma identidade.
Todos nós precisamos de uma história sobre nós. Todos nós precisamos acreditar que somos alguma coisa. E, de certa maneira, essa identidade, que é uma construção social, ela nos contamina, né? Então, quando eu falo sobre mim, tem um monte de coisas que eu digo a meu respeito e que eu suponho sejam legítimas para me definir. E, de certa maneira, toda vez que alguém levanta algum elemento que possa colocar em xeque o meu discurso identitário, eu, diria Goffman, perco a face, eu ruborezo, eu fico puto, eu me entristeço, porque a nossa identidade é um patrimônio inalienável. Toda vez que alguém atinge a sua identidade, obriga você a uma redefinição de si que tem um custo social e psicológico imenso. Por isso, a nossa identidade é um patrimônio pelo qual lutamos muito e nos esforçamos demais, etc, etc. Então, muito bem. Emma Bovary, ela tinha, de certa forma, uma construção identitária no seu imaginário que era alinhada com as personagens de romances românticos que ela tinha lido. Então, de certa maneira, perceba que ela, quando imaginava-se, ela se imaginava, de certa forma, como fazendo parte de um cenário de mundo que não existia mais. De tal maneira que quando ela se definia no mundo, ela se definia segundo atributos que não faziam muito sentido para as pessoas, né? Ela se apresentava, né? ela se apresentava no mundo como sendo definível a partir de variáveis que não correspondiam mais a coisas importantes, né, para o mundo em que ela vivia de carne e osso. Então ela tinha uma identidade inadequada, né? Ela tinha, na verdade, uma crise identitária crônica. Em outras palavras, aquilo que ela queria ser era completamente incompatível com o que os outros achavam que ela era. Agora, como? Perceba, presta atenção. Na hora de definir a identidade de alguém, esse é um processo ininterrupto, porque ele é um processo definido na polifonia social. Você não é arquiteto isolado da própria identidade, porque as pessoas falam de você. E a identidade é esse rescaldo polifônico e social que transcende a você. Então, o que acontecia com Emma Bovary? Ela tentava se definir como sendo a moreninha de Joaquim Manuel de Macedo, e as pessoas a definiam como sendo uma mulher fútil e abilolada, né? Vulgar e louquinha. E, portanto, de forma infinitamente menos glamurosa do que ela se considerava. De tal maneira que havia um atrito invencível entre o que ela queria ser, o que ela pensava ser e o que a sociedade falava a seu respeito. De tal maneira que havia, em torno de Emma Bovary, uma construção identitária transversal, enviesada, problemática, confusa, e que a colocava em situação de desconforto permanente. Por quê? Porque ela tinha expectativa de ser tratada a partir de uma identidade que acreditava ter, e era tratada a partir do que a sociedade considerava a respeito dela. De tal maneira que todas as pessoas, né, não importa quem fosse, né, mesmo a filha, mesmo os serviçais, mesmo as pessoas assim, absolutamente secundárias na trama, tiveram com Emma Bovary algum tipo de conflito. Por quê? Porque justamente as pessoas, quando iam se relacionar com ela, se relacionavam com ela a partir de uma construção identitária com a qual ela não concordava. Olha, aqui eu pediria que lessem Goffman, não é? Em especial a teatralização do eu na vida cotidiana, né? Sociólogo canadense, microsociólogo, La mise en scène de la vie quotidienne, onde você, ou então asilo, ou então ritos de instituição, onde Goffman mostra, né, o quanto, né, para que haja uma vida mais ou menos sadia do ponto de vista psíquico, né, é preciso que haja um mínimo de coerência entre o que você acha que é
e o que os outros acham que você seja. E esse não era o caso de Madame Bovary de jeito nenhum. Por quê? Porque ela tinha uma matéria-prima semiótica, simbólica e identitária de literatura romântica, e as pessoas na sociedade tinham, digamos, a matéria-prima dos cotidianos que viviam, que não tinha nada a ver com o que ela tinha lido. De tal maneira que Madame Bovary tinha os mesmos problemas que o professor Clovis tinha quando se apresentava como admirador de Phileas Fogg, ou outros casos piores, como Abelardo ou Anselmo, que eu lia nas obras dos pensadores, isso na casa dos 13 anos de idade. Então, é claro, quando eu dizia, eu me sinto como Abelardo, eu apanhava dos colegas maiores, porque não sabiam quem era Abelardo, não atribuíam sentido a isso, e batiam por deixar de ser besta, porque essa não era a boa definição que eu poderia dar de mim. Eu tinha que aprender a me definir de forma socialmente legítima, socialmente autorizada, socialmente conveniente. É o mesmo caso de Emma Bovary, uma mulher vítima de uma incompatibilidade entre a identidade pessoal, aquilo que acreditava ser, e a construção social identitária que se lhe era imposta ao longo das suas relações e da sua vida como mulher do fracassado médico Charles Bovary. Ficou clara essa perspectiva? Espero que tenha ficado claro. Quer dizer, eu espero que você tenha, de certa maneira, percebido, né, que nessa questão da identidade, né, questão tão clara à psicologia social contemporânea, né, esse alinhamento entre aquilo que os outros pensam de você e aquilo que você pensa de você, é um alinhamento que costuma decorrer naturalmente dos processos de socialização. Né? Muito rapidamente o cara chega, você vira para mim e diz, eu sou o maior médico do mundo. Eu viro para você e digo, não, sim, legal, né? Dou um sorrisinho, você fica puto, entristece, mas aprende, sabe? Não dá mais para eu me definir assim. Eu vou baixar a bola na próxima, entendeu? Aí você chega na próxima, eu sou o melhor médico do Brasil. Cara, olha, já aceita melhor, você diz, bom, até aí eu posso ir. Então você percebeu que a sociedade define os limites da tua construção identitária. Por você vai até Plutão. Mas não te deixam ir até Plutão. Não deixam você alcançar a extensão identitária que você gostaria. Então você percebe que a construção identitária é uma negociação permanente entre o que você acha que é e o que os outros acham que você é. Você percebeu? Então, por isso o esforço fodido para que você me ache um puta, professor, para que você chegue perto do que eu me acho. Você percebeu? E para que a gente possa conseguir conversar sobre mim, né? Que é um alinhamento necessário entre a notoriedade, a parte externa da identidade, e a autoestima, que é a parte interna do processo identitário. Eu acho que esse alinhamento é fundamental, e eu sempre me interessei muito por ele, porque estou absolutamente convencido de que erros no processo de socialização erros que eu quero dizer, o processo de socialização é o que é, mas erros no que tange a uma vida sadia podem levar a enormes tristezas, né? A enormes tristezas. E é por isso que, de certa maneira, a sociedade triunfa sempre. Em outras palavras, é melhor que você se alinhe com o que pensam de você. Por quê? Porque personalidades assertivas, que são personalidades melhor dispostas para o enfrentamento, também são personalidades tristes. Né? E a sociedade ganha sempre. Né? A sociedade tem direito adquirido. A sociedade já estava lá. Né? E não importa, se você resolver sair para o pau, saiba que vai sair para o pau com muita gente. E vai chegar uma hora que você vai cansar. Você entendeu? Até que você vai se convencer, né? Num processo que Foucault chama de ortopedização, como se fosse uma palmilha, vai apanhando, como se você fosse um pedaço de carne num açougue, né? E um boxeador bate, até que a carne vai conformando, e você, de tanta tristeza, vai percebendo que talvez você não fosse
o que pensava ser e que é preferível, de certa forma, negociar uma saída legítima, minimamente aceitável para tanta pretensão socialmente desautorizada. Essa é a história de Emma Bovary, um desencontro dramático consigo mesmo. Uma mulher que nunca conseguiu alinhar o que pensava de si com a sua verdadeira identidade de mulher de Charles Bovary, moradora de Yonville. Semana que vem tem mais.